Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, portugueses apaixonados por Bruno Henrique. 5-1. JJ lembra dos tempos de Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, sobre as suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português de uma forma geral. Se você gosta de futebol online, Futebol Team Game é o melhor jogo virtual de futebol na internet. Para jogar, clique aqui no link. Vamos lá, pessoal. Segunda abençoada, segunda glorificada. Mengão 5-1 em cima do São Paulo. Caiu o tabu, né? E metemos mais uma goleada. Esse time glorioso do Flamengo fazendo história mais uma vez, com mais uma goleada sensacional em cima de um rival nosso, um rival tradicional, tricolor paulista, né? Fazendo aí mais um jogo entrando para a história do Mengão, né? E, como vocês sabem, eu vi o jogo aqui pela televisão portuguesa, né? Quem está a primeira vez no meu canal talvez não saiba, eu estou em Portugal e consigo assistir os jogos do Flamengo pela televisão, né? Os jogos da Libertadores, geralmente, eu os vejo pela Sport TV portuguesa, que é como se fosse um Premier, né? Enfim, um canal pago mais ou menos 22 euros por mês. E o Campeonato Brasileiro esse ano está sendo passado pelo Canal 11. O Canal 11 é a TV portuguesa, ou melhor, é a TV da Federação Portuguesa. Então, alguns campeonatos talvez não tão cotados aqui na Europa são passados ali. Os jogos do Brasileirão são transmitidos pela TV portuguesa, e para nossa alegria, nos flamenguistas, que com certeza são a maior torcida de Portugal, a prioridade são os jogos do Flamengo. Então, sempre passa, geralmente, aí por cada rodada, mais ou menos 3 jogos, um obrigatoriamente sendo o jogo do Flamengo, os outros 2, geralmente, do Palmeiras e do Atlético Paranaense, porque esses têm treinadores portugueses no momento, né? Mas o Flamengo, sem sombra de dúvida, é a maior audiência por ser a maior torcida de clube brasileiro em Portugal. Então, sempre passa. Tem muita gente que pede para eu gravar, né? Grava aí os comentários da TV na hora do jogo. Na hora do jogo, pessoal, eu não consigo gravar porque eu estou totalmente focado no jogo, mas eu gravei um pouquinho do pré-jogo. Então, olha aí rapidinho no vídeo. Já muito tanto joga o Mateuzinho, mas eu diria que, à exceção do Mateuzinho pelo Isla, este é talvez o Flamengo mais forte, o 11 mais forte do Flamengo, com as suas principais figuras. Lembrando que o Gerson já não está no meio campo para fazer ali a dupla com o Arão. O Arão agora também já não precisa de jogar a central, volta ao lugar que tem sido, ou que foi o seu, com Jorge Jesus, e que o projetou para as instituições de melhor nível. E depois, como tu disseste, os respeitos do costume, Gabigol e Bruno Henrique na frente, sendo que Gabigol e Bruno Henrique, alimentados por De Arrascaeta e Everton Ribeiro, é bastante diferente daquilo que o Flamengo teve para apresentar quando tinha o Vitinho, quando tinha o Michael, quando jogava com o Pedro e o Bruno Henrique. É diferente, apesar de tudo. A qualidade dos jogadores marca muito. Não é que Renato Gaúcho não possa ter já ideias novas a dar rendimento, mas quando se tem os melhores jogadores, quando há uma mudança do ponto de vista emocional, a chegada de um treinador e depois os primeiros resultados correspondem, a equipa sobe automaticamente rendimento, e para mim é amplamente favorita dentro de um São Paulo que ainda não ultrapassou o início de campeonato muito difícil, tem apagado algumas das mágoas na Taça Libertadores, está a fazer uma campanha muito interessante na Libertadores, está nos quartos de final. Como eu disse para vocês, né, assim, eles consideram muito o time do Flamengo, enfim. Falaram aí, como vocês viram, da diferença do Flamengo jogando sem seu time titular e com seu time titular quase completo, agora só sem o Isla, né? E já declaravam aí o Flamengo como totalmente favorito para o jogo contra o São Paulo, apesar do tabu, apesar do Flamengo, até o dia de ontem, estar aí há 4 anos, desde 2017, sem ganhar um jogo do São Paulo. Vou dizer um pouco o que eles falaram, então, né? Se surpreenderam com o domínio do São Paulo no início do jogo,
né? Realmente, ali nos 10 primeiros minutos, o Flamengo ficou meio desligado no jogo, ou foi dominado pelo São Paulo no inicinho do jogo. Eu lembro ali que com mais ou menos 10 minutos de jogo, o São Paulo chegou a ter 70% de posse de bola naqueles 10 primeiros minutos. Tinha dado 4, 5 chutes a gol. Um chute de fora da área de um jogador do São Paulo, um outro chute dentro da área para fora, 2 chutes para fora, uma defesa dificílima ali do Diego Alves, um cara com o centroavante do São Paulo sozinho, né, dentro da área. E aí o Flamengo começou a acordar no jogo, mais ou menos ali aos 20 minutos do primeiro tempo. Teve uma jogada com o Mateuzinho de ultrapassagem, cruzou na área, o Rodrigo Caio deu uma cabeçada, um chute de fora da área do Gabigol também, que passou aqui, o goleiro do São Paulo defendeu. Uma outra, assim, cara a cara do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique foi entrando em diagonal, o goleiro defendeu também. Enfim, o jogo, depois dos 20 e poucos minutos, ficou um pouco mais equilibrado. Uma outra bola do Gabigol também, ali entrando ali pelo lado do Bruno Henrique, ele trocou, também chutou, o goleiro defendeu. O Flamengo acabou equilibrando o jogo, apesar do domínio inicial do São Paulo, né? O que eles diziam é que, para quem está assistindo o jogo sem torcer para nenhum dos dois times, que era um jogo muito legal, apesar do 0-0 no primeiro tempo, era um jogo que se via uma movimentação e a intenção dos dois times procurarem a vitória, apesar das falhas clamorosas das respectivas defesas. Eles estavam ressaltando isso, que, em função das falhas das defesas também, é até bom ouvir uma coisa mais isenta, os dois times tinham certa facilidade ao chegar ao gol. Então, foi um jogo, teoricamente, para eles, um jogo bom, mas um jogo em que o São Paulo teve um domínio muito grande no início do jogo, mas o Flamengo conseguiu equilibrar as ações. Segundo tempo, logo no princípio ali, uma falha na zaga do Flamengo. Eu vou explicar um pouquinho quando eu falar do meu comentário naquela falha, 1-0 São Paulo. Ficou um momento ali meio estranho, o Flamengo tentando sair. O Everton Ribeiro, que não conseguiu fazer uma boa partida ontem, foi muito bem marcado. Saiu e entrou o Michael, alargou um pouco mais as dimensões do campo, as possibilidades, abriu um pouco mais a defesa do Flamengo, e aí começou a verdadeira goleada, né? Bruno Henrique fez aquele primeiro gol, ele tinha realmente dominado com a mão. Logo depois, pouco tempo depois, numa cobrança de escanteio, ele, de forma muito inteligente, ele antecipou o zagueiro e fez até com facilidade o primeiro gol, né? Enfim, fez um golaço, um gol de almanaque ali, um chute maravilhoso para fazer o 2-1 em seguida. Os portugueses, de forma geral, gostam muito de Bruno Henrique. Bruno Henrique teve muito cotado, pessoal, na época passada, quando o Jorge Jesus veio para o Benfica, em ser jogador do Benfica. Então, eles gostam muito do Bruno Henrique. Eles falavam na época que seria uma excelente contratação, mesmo não tendo um valor de revenda depois, porque o Bruno Henrique já tem uma idade mais avançada para jogador de futebol. Ele já tem aí 30 anos. Mas eles gostam muito do Bruno Henrique. E, de novo, né, o Bruno Henrique dá aquele salto maior do que toda a defesa. É impressionante como ele tem uma impulsão enorme. E aí ele destruiu em 8 minutos, o Bruno Henrique destruiu com o jogo e acabou totalmente com o jogo, né? Depois o Vitinho entrou muito bem também. Segundo eles, deu outra dinâmica. O Arrascaeta já cansado, o Vitinho deu uma outra dinâmica para o jogo, né? Foi dele o cruzamento para a cabeçada do Rodrigo Caio, né? E para o Gustavo Henrique quase roubar o gol do Rodrigo Caio ali, e foi dele também o passe para o 5º gol do Flamengo, né, que seria do Michael se o zagueiro não se precipitasse também e fizesse mais um gol. Então, assim, final do jogo, eles analisaram o Flamengo como um time totalmente dominante depois que fez o primeiro gol. O São Paulo sofreu aí um enorme apagão também, segundo eles, né, assim, ficaram impressionados como o São Paulo desistiu do jogo e como o São Paulo se tornou uma presa fácil para o Flamengo, e enalteceram esse time
que eles consideram também uma grande relíquia do futebol, né? Eles sempre fazem isso desde a montagem desse time por Jorge Jesus, eles sempre enaltecem os títulos que o Flamengo ganhou ao longo desses anos, falando aí que, de fato, é um time que, quando está no seu dia bom, quando tem seus jogadores funcionando bem, é um time dificilmente ser batido. Né? Vou falar um pouquinho o que eu achei do jogo também, né, pessoal? Se eu gravasse esse vídeo logo depois do jogo, obviamente, eu estaria falando rumo a Tóquio, né, melhor time do mundo, sensacional. Enfim, vi muita virtude no Flamengo, mas, porém, vi defeitos também. Né? O Flamengo me assustou no primeiro tempo, principalmente no início ali. Parecia, para mim, que ia ser um jogo parecido como foi o jogo contra o Defensa e Justiça, o primeiro jogo, o São Paulo conseguiu dominar totalmente ali as primeiras ações, sendo um time perigoso. Confesso a vocês que fiquei muito assustado no início, né? Enfim, depois o Flamengo começou a atacar um pouco mais, a conseguir equilibrar mais o jogo, mas me assusta ainda a quantidade de bolas que o Flamengo acaba tendo de chutes, de gols contra. O Flamengo vem de 3 goleadas seguidas, né? Mas uma pequena mudança nesse time é a quantidade de remates contra o gol que o Flamengo tem. Isso aumentou muito nos últimos tempos, né? E isso me traz uma certa preocupação também, né? Enfim, Diego Alves tem trabalhado muito mais do que geralmente trabalhava. Acho que até antigamente ele até em alguns lances ele ia frio para as bolas e os goleiros do Flamengo. Então, assim, apesar dos números elásticos, acho que o Flamengo defensivamente, ou não é a defesa, a zaga, acho que o sistema defensivo tem permitido que os times tenham atacado mais o Flamengo. Para que vocês tenham uma ideia, apesar do 5-1, o São Paulo ontem teve 18 remates ao gol contra 12 do Flamengo. O que aumentou e melhorou muito foi a eficácia. Né? A eficácia das bolas no gol, isso melhorou assustadoramente. Né? O Flamengo aí no segundo tempo, por exemplo, teve 6 chutes ao gol e 5 gols. Né? Então, assim, acertou a grande maioria. Quanto à posse de bola também, o Flamengo acabou emparelhando ali com o São Paulo em muitas partes. Ali no primeiro tempo terminou com 51% e São Paulo 49%. No final do jogo, 57% contra 43%. Né? Enfim, a superioridade técnica do Flamengo, acho que principalmente depois dos gols, o São Paulo se perdeu totalmente no jogo mesmo e jogou a toalha, e o Flamengo foi arrasador. Né? Uma coisa muito positiva nesse time, né? É um time que a característica desse time também se mantém com o Renato Gaúcho. O Flamengo fez um gol, não se acovardou o tempo todo, continuou para cima, continuou massacrando o tempo todo, bem ao estilo Jorge Jesus mesmo. O Flamengo foi para cima. Acho que o Renato Gaúcho mexeu muito bem no time, acho que ele tem mexido muito bem no time. Né? Ontem mexeu bem de novo, tirou o Everton, que não fez a sua melhor partida, não fez uma partida, por exemplo, quando ele fez contra o Bahia, botou o Michael, que apesar de não muito ativo, conseguiu abrir um pouco mais a marcação e dar mais espaços para o Flamengo penetrar na área. Acho que depois do terceiro gol ele tem feito muito bem essa mudança de time, pegou os jogadores para descansar, tirou. Acho que até ele deveria ter tirado o Bruno Henrique também, mas talvez não quisesse tirar ali para poder poupar. Então acho que ele tem feito bem essa mexida no jogo também. Acho que, de novo, né, assim, Flamengo é um time muito especial porque tem gênios, tem jogadores muito acima da média. Né? Ontem, acho, o grande nome do jogo, realmente eu concordo com os portugueses, foi o Bruno Henrique. Então, assim, numa atuação em 8 minutos magistrais do Bruno Henrique, a gente acabou destruindo o jogo do São Paulo. Ontem foi a vez do Bruno Henrique aparecer. Né? Enfim, acho que taticamente não existe grandes novidades ali no time do Flamengo, é o Flamengo jogando a Flamengo. Acho que esse é o grande mérito do Renato Gaúcho, de não inventar muito, de deixar o Flamengo jogar Flamengo, né? Como um dos portugueses tinha dito na narração passada, quando depois no jogo contra o Bahia, né? Que não foi o mesmo narrador de ontem, o mesmo comentador, como dizem aqui, né? Mas Flamengo jogou ontem de novo a Flamengo, procurando o ataque o tempo todo, e não como no primeiro jogo contra o Vélez, que o Flamengo se acovardou. Acho
que temos uma subida de produção monstruosa de Bruno Henrique, lembrando que no jogo contra o Vélez também ele foi o grande destaque do jogo. Arrascaeta também, sempre genial. Everton Ribeiro ontem um pouco menos, Gabigol um pouco menos também, mas de novo, né, nós temos no time 4 grandes craques, pessoal, 4 jogadores que qualquer time do Brasil ou da América Sul gostaria de ter. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Né? Então, assim, o Flamengo vai muito bem quando os 4 jogam bem, mas quando um vai muito bem, geralmente esse um desequilibra. Foi assim com o Gabigol contra o Bahia, foi assim com o próprio Vitinho contra o Defensa e Justiça, foi assim ontem com o Bruno Henrique contra o São Paulo. Né? Então, assim, não dá para não estar animado, não dá para não estar empolgado, não dá para não sonhar com rumo ao Japão aí no final do ano contra o Chelsea. Se continuar assim, se jogar Flamengo vai ganhar absolutamente tudo. Vitinho entrou muito bem ontem de novo, né? Como o Vitinho cresceu de produção nos últimos jogos. Teve um lance curioso, pouca gente viu isso. O Vitinho, ele entrou tão pilhado e tão empolgado para o jogo que teve um lance ali que ele deu um rolinho, como dizem aqui, ou um ovinho, no próprio Thiago Maia. Ele brigou a bola ali no meio-campo, deu um ovinho no primeiro jogador do São Paulo. O Thiago Maia estava na frente. O Thiago Maia até fechou a perna primeiro, depois abriu a perna, deu um ovinho no próprio Thiago Maia. O Vitinho entrou muito bem também. Né? Então, assim, é um momento para a gente festejar, é um momento para a gente celebrar, é um momento ímpar. Acho que essa vitória contra o São Paulo ontem, ter vencido esse tabu, psicologicamente muito importante, porque a gente vai enfrentar um outro tabu nas quartas de final contra o Olímpia. A gente nunca ganhou um jogo contra o Olímpia, então o Flamengo já vestindo essa moral e vai muito bem nesse jogo também. E aí, agora aí com tudo contra o ABC, quem sabe até a gente faz uma placar elástico contra o ABC, joga de novo com os titulares contra o Corinthians e quem sabe no jogo da volta lá em Natal a gente consegue manter um time mais mesclado realmente para a segunda partida na Copa do Brasil. Flamengo muito bem, né? Vou fazer só um parênteses aqui no gol que o São Paulo sofreu. Acho que é consequência já de uma forma de marcação que eu não gosto que o Renato faça, que o Renato fazia nos seus times, que é a marcação individual. Ontem ficou muito claro, assim, pessoal, no gol do São Paulo, o jogador que marcou o gol tira o Gustavo Henrique da área. Fica claro assim que o Gustavo Henrique é um poste, tem quase 2 metros de altura. Ele tem que ficar mais ou menos na direção que a bola vem. Então ele tira o jogador da pequena área, ele tira o Gustavo Henrique da pequena área. E antes de bater o córner, eu consegui observar muito bem, né, o jogador do São Paulo prendendo o Gustavo Henrique. O que ele deveria ter marcado foi para a pequena área. Antes da bola ter entrado no gol, antes da batida do córner, eu vi que ele fez isso, falei, vai ser gol, e de fato foi gol. Então que o Renato também reveja aí essa pequena mudança que ele fez no time na questão da marcação homem a homem. Um treinador que tem um pouco mais de conhecimento tático do jogo e um pouco mais de esperteza em ensaiar jogadas, consegue fazer o gol. Ali é o único ponto negativo do time ontem. Achei que em algumas bolas essa marcação individual é óbvio que os atacantes acabam puxando os zagueiros mais altos, os jogadores mais altos, para fora da pequena área e um jogador consegue ficar sozinho ali, aonde normalmente não se faz gol. Então, acho que esse é o pequeno detalhe que eu acertaria ali para o Renato voltar à marcação como era antes, a marcação por zona, que é muito mais eficaz, porque com um pouco mais de conhecimento tático, fica fácil do Flamengo sofrer gols. Acho que isso aí os jogadores podem também aconselhar o Renato Gaúcho para que mude, para que ele seja o menos autoral possível, para o Flamengo continue ganhando. Mas não só da goleada, vivemos no domingo aqui, mais coisa para nos emocionarmos também. Eu não consegui ver ao vivo, mas vi na TV portuguesa aqui. Gerson e Jorge Jesus se encontraram ontem no Estádio da Luz, né? Enfim, o Jorge Jesus deu uma camisola, como dizem aqui do Benfica, com as insígnias de JJ para o Gerson, eles se abraçaram. Né? O Gerson deu entrevista dizendo que o JJ foi quem salvou a carreira dele, foi quem, de fato, trouxe
a alegria dele jogar futebol de novo, que ele, desde os tempos que ele estava no Roma, o JJ telefonava sempre para ele, pedindo para ele vir para o Flamengo, e o JJ também foi muito carinhoso com o Gerson, só que eu não vou falar agora para você não, vou dar um presente para você que ficou até aqui. Vou mostrar para você, na íntegra, o que o JJ falou do Gerson depois do jogo. Olha aí o vídeo. Vamos a isso, já lá vou ao balanço desta pré-temporada, mas para já, Jorge Jesus, vale a pena sublinhar as palavras há pouco de Gerson, referindo-se a Jorge Jesus, foi ele que me resgatou a felicidade de jogar futebol. O que é que significa para si também estas palavras e este momento, porque há muito futebol para lá das quatro linhas, percebemos agora também que há aqui uma amizade que une a Gerson e um reconhecimento por parte do atleta. O melhor elogio que um treinador pode ter é quando vem dos seus jogadores. E quando tu ouves um antigo jogador teu a ter uma opinião relacionada com o seu treinador, claro que nós sentimos um orgulho imenso, porque o nosso brilho de treinador é o brilho do jogador. Não há treinadores que se possam brilhar se não brilharem os jogadores primeiro. E o Gerson, fomos buscá-lo num contexto, ele estava, como vocês sabem, no Roma, não fazia parte já dos planos do Roma, e a direção do Flamengo acreditou também no jogador, que não foi um jogador barato na altura. Claro que ele foi vendido agora pelo dobro, mais que o dobro, e é um excelente jogador. Tem no jogo dele que ainda não é o Gerson que eu conheço, mas isso é normal, estamos todos no princípio da época, e como eu disse, é bonito ouvir da boca dos teus jogadores uma opinião de valorização do trabalho que nós fazemos com os jogadores. JJ e Gerson, ídolos para sempre desse Mengão vitorioso. Eu sempre gosto de lembrar, desde 2019, pessoal, nós conquistamos, de 18 títulos conquistados, nós conquistamos 12 títulos, 73% de aproveitamento, né? Enfim, 6 títulos desses 12, 7 títulos conquistados, é isso mesmo? Dos 12... 8 títulos conquistados, 1 título conquistado com Abel Braga, 2 títulos com Abel Braga, 6 títulos com Jorge Jesus e 4 títulos conquistados pelo Rogério Ceni, né, com o Rogério Ceni. Espero aí que o Renato ganhe os próximos 3 títulos, porque é uma era de ouro e a gente não pode deixar de aproveitar esse momento mágico do nosso timão e reverenciar os nossos ídolos, como Jorge Jesus e Gerson, e os que futuramente não jogarão mais no Flamengo, se aposentarão como ídolos eternos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Live hoje, 6h30, falando com mais profundidade do jogo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.